sabe. A culpa que ele sente, já sabe. Sabe o que você precisa fazer com uma pessoa desviada? Ama ela. Fala para ela que você ama ela do jeito que ela é. Ah, mas eu sou assim. Pois é, e daí eu te amo igual. Porque é assim que Deus nos vê. Ah, mas eu ainda fumo. Ah, mas eu saio na balada. Ah, mas eu moro em pecado. E daí? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus, em João, João escreveu nas cartas, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todo mundo tem um BO. O problema é que tem uns BOs que aparecem, outros não. Tem uns BOs que aparecem. Ah, engravidou sem ser casada. E aquela que abortou e ninguém ficou sabendo? Mas Deus sabe. E eu não estou falando isso porque isso já aconteceu com você, não é para te acusar. Porque se tem perdão para mim, tem perdão para você. Tem perdão para qualquer coisa que você se arrependa. Qualquer coisa. Porque Ele morreu por todos os pecados. Não foi por meia dúzia. Foi por todos. Inclusive pela nossa ingratidão. Que Ele morreu pelas pessoas que mataram Ele também. Tinha salvação para quem estava ali, matando Ele. Aquele soldado que estava embaixo da cruz, ele falou, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Chegou salvação para ele também. O ladrão que estava do lado dele também foi salvo no mesmo dia. Porque Ele te ama, independente do que você fez. Ah, mas eu sou ladrão. E daí? Porque é um pecado que aparece? E os que não aparecem? Para Deus são a mesma coisa. Porque Deus vê o coração. E o que aconteceu? Quem ganhou o Rodolfo para Jesus, gente? Fui eu? Foram as irmãzinhas? Foi o hino da harpa? Foi o pandeiro? Foi Jesus que ganhou ele para Jesus. Não fui eu. Nem foram elas. Tem gente que fala, me passa o telefone das irmãzinhas, como se elas fossem salvar alguém. O mesmo Jesus que me salvou, te salva também. O mesmo Jesus que fala com ela, fala com você também. O problema é que a gente fica transferindo. Alguém tem que orar por mim. Alguém tem que me cuidar. Alguém tem que fazer. E Deus coloca pessoas na nossa vida? Claro que sim. Por isso que você está aqui. Por isso que eu saio da minha casa. Para fazer isso. Não é porque eu preciso. Porque eu posso viver com menos do que eu tenho. Eu faço isso porque eu sei que era isso que eu ia fazer desde antes de eu me converter. Porque o teu chamado, ele já é eminente na tua vida, mesmo antes de você se converter. Porque o que Deus colocou dentro de você, está dentro de você desde que você nasceu. Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não te ama porque você é boazinha. Ele te ama porque Ele é bom. Amém? Quando você faz algo por alguém, não é porque a pessoa merece, é por quem você é. Por isso que a gente precisa sondar a intenção do nosso coração. Porque se a intenção do meu coração, irmã, fosse só ganhar o Rodolfo do Raimundos para Jesus, para eu ficar famosa e pregar o evangelho, estava tudo errado, não teria dado certo. Se eu tivesse feito uma campanha de oração para ganhar ele, eu perdida, eu achava que eu estava ganhando ele, estava ganhando nada, eu estava ganhando eu. Porque quem estava mal era eu, quem precisava de Jesus era eu, quem precisava tomar posição era eu, quem precisava me arrepender era eu, quem precisava ser humilde era eu, não era ele. Então para de transferir o que você precisa fazer para o outro. Ah, porque a minha vizinha, ah, porque o meu chefe, ah, porque o meu irmão, ah, porque a minha mãe, ah, porque o meu pai, ah, porque o meu marido, ah, porque o meu filho. Cara, para de transferir o que você tem que fazer. Porque geralmente o que a gente fala dos outros é o que a gente precisa mudar. Uma pessoa esses dias falou para mim, eu estava sendo incisiva com algo. Tá pesadinha essa tua bolsa, hein? Tô treinando aqui. Eu estava conversando com essa pessoa e ela pegou e eu estava sendo incisiva num assunto que ela precisava mudar. E ela falou assim para mim, você não sabe a hora de parar, não? Você já falou isso. E eu disse, eu estou continuando a falar até você entender. Porque não adianta eu falar, você fingir que ouviu e não ouvir. Ah, mas você é grossa. Às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais incisiva, porque falar queridinha ninguém entende. Um despertador
para ele te acordar, ele desperta a dor. Alguém já viu esse meme na internet? Que o despertador não pode ser uma coisa boa. Ele desperta a dor. Eu odeio o despertador. Mas o quê? O despertador, para me acordar, ele precisa, não dá para ser no silencioso. Não dá para ser uma musiquinha. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Tem que ser um despertador, eu não sei qual é a musiquinha do seu, mas a minha eu ponho uma musiquinha que eu acorde. Então tem certas pessoas que Deus coloca na nossa vida que são como um despertador. Às vezes para te acordar não tem jeito, dependendo do teu sono, se for profundo, tem que dar um chacoalhão, amém? Eu sou um despertador desse, do chacoalhão. Porque é como Deus fez em mim. Amém? E o que acontece? Quem ganhou o Rodolfo para Jesus, o meu marido para Jesus, foi Jesus, porque ele quis. Só que precisou de mim? Claro que sim. Agora eu tenho que ganhar um prêmio por causa disso? Você tem que ganhar um prêmio porque você falou de Jesus para alguém? Ah, porque você trouxe não sei quantas pessoas para a igreja? Ah, porque a minha ovelha, a minha discípula. E eu não sei absolutamente nada dos costumes dessa igreja, eu não sei se tem célula, se tem pequeno grupo, não sei nada, absolutamente nada. Então eu estou dando tiro no escuro e eu espero que você entenda o que eu estou falando. A gente quer um mérito de algo que não é seu. Muitas vezes a gente quer que as pessoas nos aplaudam por algo que foi Ele que fez. Porque eu não sei se você sabe, tem uma coisa que Deus não divide. A glória dele é dele. O problema é que com a nossa boca muitas vezes a gente fala glória a Deus, mas na verdade a gente está falando glórias a mim, né? Afinal de contas eu sou muito boa. Porque eu posso pregar bem. Mas se Deus não estiver falando com você, são só palavras. Não adianta você esperar de mim se a sua cabeça está pensando no que você vai fazer depois. Ah, o culto não foi bom, e nem era o que eu estava esperando. Cara, o culto você faz parte dele também. Para de esperar do outro. Ah, porque o louvor não foi bom. Quantas vezes eu sentei nessa cadeira aí no seu lugar e falei, não gostei do louvor. Só que assim, eu estava só julgando, pensando mal do louvor, como é que eu ia receber alguma coisa? A gente tem que entender que quando você está aqui, você que tem que entregar algo, não é só receber. É uma falsa doutrina essa. Vamos lá na igreja receber. Não, para receber você tem que fazer o quê? Tá. E você já deu? Você deu o seu tempo, porque num sábado à noite, você poderia estar em casa e você está aqui. Ou seja, Deus sabe que você deu algo. Você deixou seus filhos, você deixou seus afazeres, você deixou a janta pronta antes. Quem aqui deixou a janta pronta antes? Quem programou para estar aqui, para não reclamarem de você? Falou com a sua mãe para ficar, mãe, tem como você ficar com seus netos esse final de semana que eu preciso muito? Sabe, você abriu mão de alguma coisa. Não pensa que Deus não vê, porque Deus vê o coração. Eu nunca vou saber o que você deixou para estar aqui, mas Ele sabe. Não que você merece um prêmio, nossa, parabéns, que você veio. Não, tudo faz parte de um todo. Só que eu vim aqui nessa noite para completar o que eu estava falando ontem. Que para a gente ter tempo com os outros, para a gente esperar dos outros, a gente precisa ter tempo com Ele primeiro. Porque o primeiro vem primeiro. Jesus falou assim, buscai antes o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o que Jesus falou durante 3 anos. Tudo que Jesus pregou era o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus. E o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim, desse jeito. E ele usou vários exemplos da nossa vida cotidiana para falar do reino. Ele usa exemplos, como eu estou com essa bolsa aqui, usando um exemplo para ilustrar algo espiritual para você. Esse peso que eu estou carregando aqui no físico é para ilustrar algo que eu estou carregando. A culpa, a ansiedade, a depressão, o cansaço, a amargura, a falta de perdão, a inveja. Tudo que é peso que não é do reino. Não é, o que é do reino? É paz, justiça e alegria. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é do céu é o que a gente tem que falar.
Mas muitas vezes a gente fica carregando coisas, porque a gente gosta de dizer, olha o que aconteceu comigo. Eu caí. Quando Jesus estava andando, e a multidão ia atrás, vieram as crianças até Jesus, e os discípulos falaram, não, tira essas crianças daqui. Não deixe incomodar o mestre. Aí Jesus olhou para eles e falou, por que vocês estão mandando as crianças embora? Não, deixa ela vir aqui. Porque se você não for como uma criança, não tem como você entrar no reino. Porque o reino de Deus é o quê? É no Espírito, não é aqui. O reino de Deus não é para quando você morrer e for para a eternidade. O reino de Deus é aqui na terra, como é nos céus. Venha a nós o teu reino. Jesus não falou, vai vir o teu reino quando eu voltar. Não, Jesus falou, o reino de Deus chegou. O reino de Deus é para você viver aqui, agora. A paz que Ele tem para você não é para quando você morrer. Não é quando você ganhar sua família para Jesus. A paz que Ele tem para você é agora. Vem a hora e já chegou, onde o Pai procura os verdadeiros adoradores. Se tem alguém lá no Data Show, lá em cima, se puder colocar João 4 lá para mim, a partir do versículo que Jesus fala, busca o teu marido. Acho que é João 4, 15 ou 17. Vocês não precisam abrir. É para botar lá, porque a gente lê tudo junto. Mas o que acontece? Acontece que Ele quer colocar você num lugar, mas você precisa ter o coração de criança. Só que às vezes criança, Ele não quer que você haja como uma criança. Ele fala que você precisa ter um coração de criança. Um coração de criança, Ele perdoa, Ele esquece. A criança acredita. A criança, ela tem uma fé inocente. Se você falar para ela que ele tem que obedecer, porque senão o homem do saco vai vir pegar, ele acredita que tem um homem do saco. E se falaram isso para você, me perdoa. Mas isso, e se você faz isso com alguém, me perdoa falar também. Porque o homem do saco não existe. Assim como o Papai Noel também não. Nem o coelhinho da Páscoa, nem a fada do dente, nem a cuca te pega. Então muitas vezes nós mentimos para os nossos filhos e depois a gente cobra que eles não mintam para nós. Porque Papai Noel não existe. Então não faça para os outros o que você não quer que façam com você. E o problema é que a gente repete coisas que os nossos pais fizeram, que a gente acha errado, a gente repete com outras pessoas. Então o que acontece? A gente usa esse condicionamento, não vou, me obedece, faça isso. A criança acredita. Eu lembro, e eu conto isso em vários lugares que eu vou. Eu lembro do dia que eu descobri, meu alarme tocou. O despertador. Eu lembro do dia que eu descobri quando não existia Papai Noel. E nem coelhinho da Páscoa. E nem a fadinha do dente, que meu pai e minha mãe faziam eu deixar o meu dentinho embaixo do travesseiro, que a fadinha ia deixar uma notinha de R$10. Não era R$10 na época, era cruzeiros mesmo, gente, que eu sou velha. Mas o quê? Era mentira. Que fadinha do dente o quê? Aí sabe o que aconteceu? Eu lembrei de todas as vezes que eu fiquei de castigo, que eu fui pro cantinho do pensamento, porque menti. Eu lembrei de todas as vezes que eu fui privada de ver televisão, porque eu tinha mentido para os meus pais que tinha escovado os dentes e não escovado. Aí eu falei, bom, eu vou para o cantinho do pensamento, porque eu menti que escovei os dentes. Eles me mentiram do Papai Noel, fizeram a patinha do coelhinho, botaram o dinheirinho embaixo do meu travesseiro, e quem fica de castigo sou eu? Não, eles vão ficar de castigo também. Fiquei uns 3, 4 dias de mal. Oi, filha. Continuava comendo. Tá bom a comida? Eu falei, vou punir com o meu silêncio? Eu lembro, não estou falando isso com orgulho, não. Mas foi uma indignação no meu espírito. E aí o que acontece? Quando as crianças vieram até Jesus, os discípulos tiraram elas. Jesus falou, não, manda elas vir, porque das crianças é o reino. Eu lembro que eu cresci na igreja, meus pais sempre foram cristãos, e teve uma época da vida deles que a minha mãe foi na cartomante, joga búzios, lá, essas coisas. Não vou me aprofundar nisso. Mas eu lembro que eu entrei no lugar e vi um monte de gente incorporada de espíritos, e eu falei, mas isso aqui não é de Deus. Mas eu não podia fazer nada, mas estava dentro de mim. Eu lembro que eu estudava numa escola onde várias vezes as pessoas
eu era tida por diferente, aí a minha mãe tinha que ir lá e explicar, não, é que a gente é protestante, a gente é evangélico, aí por isso que ela fala, a cruz está vazia, Jesus não está na cruz. Então eu via uma cruz e falava, Jesus desceu da cruz, ele ressuscitou. E tipo, era o meu entendimento, por quê? Porque eu repetia o que eu tinha ouvido. Então várias vezes eu via uma coisa que eu tinha aprendido e falava, nossa, mas me ensinaram errado, eu acreditei. Para mim a cruz estava vazia porque Jesus ressuscitou. E aí depois eu ia num lugar lá e tinha Jesus na cruz de novo. Eu falava, mas quem é que botou ele de volta? Vocês estão entendendo? Porque uma criança, ela acredita no que alguém fala. E Deus quer que você acredite que Ele sim, Ele te ama, Ele te escolheu e Ele não errou quando Ele te chamou. Apesar dos teus defeitos, que Ele nem vê. Porque Deus, Ele pensa bem de você, não mal. Amém? E aí o que acontece? Logo em seguida, depois que Jesus fala das crianças, vem um jovem rico. E aí o jovem rico pega e se joga nos pés de Jesus. E fala, bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para você me amar? E Jesus pega e fala para ele assim, por que você me chama bom, se não tem nenhum bom senão Deus? Aí, engraçado, a minha observação é, as crianças, os discípulos tiraram, o jovem rico, eles deixaram. Mas o jovem rico, a Bíblia diz que Jesus deu todas as chances para ele, mas ele foi embora triste, porque ele tinha muitas riquezas. Porque, afinal de contas, a identidade dele estava em ser um jovem rico. Não um jovem seguidor de Jesus. E não tem problema nenhum ser um jovem rico, seguidor de Jesus, mas as coisas de Deus têm que vir primeiro. Deus quer te prosperar? Claro que sim. Com certeza. E principalmente Ele quer te prosperar para quê? Para que a tua prosperidade possa tocar outras vidas. E aí o que acontece? Jesus naquele poço. Pode botar mais um versículo, acho que é o 17. É o 16? Jesus, me dá dessa água para não precisar vir buscar essa água. Eu quero ser essa fonte aí que você falou. Eu quero ser essa fonte que não tem mais sede. Eu quero essa água que você tem para me dar de beber, que eu não vou ter sede. E sabe o que acontece? Nós, muitas vezes a gente quer que alguém nos dê algo, para a gente não ter mais sede. Só que Jesus não falou assim, eu vou te dar essa água e você vai ser dependente de mim. Ele falou, não, eu vou te dar essa água. E essa água que você beber, é que nem ele fala, eu estou na porta e bato. Amém? Vocês estão me entendendo? Ele fala, eu estou na porta e bato. Aí ele fala, quem ouvir, ou seja, tem que ouvir. Não adianta ele bater na porta e você não ouvir ele bater. Jesus está falando com você, para de achar que é a Alexandra. Ele só está usando eu aqui, com todas as minhas falhas, com o meu jeito de falar, com o meu sotaque, para falar com você. Porque se Deus não falar com você através do que eu estou falando, então eu estou falando só palavras. Você precisa discernir isso. Fala assim, eu estou à porta e bato. Eu estou na porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e comerei com ele. Jesus fala, quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma a sua cruz, então vem. Eu estou batendo, quem ouvir, abre. Ou seja, você tem que abrir a porta. Que saco. Deve ser a tua bolsa que está pesando, atrapalhando minha voz. O que acontece? Tem algo que nós precisamos fazer. A parte de bater na porta é de Jesus. Mas a parte de abrir a porta é sua. Sabe por quê, mulher? Muitas coisas não estão acontecendo na tua vida. Porque você tem ouvido ele bater. E você fala assim, depois eu vou. Um dia eu faço. Ah não, a culpa é dele. A culpa é dela. Ninguém me liga. Ninguém me convida. Ninguém me chama. Ninguém me ama. Só que você tem que... Uma coisa é você esperar dos outros, mas aquele que espera em Deus tem as suas coisas atendidas. O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança no lugar errado, na pessoa errada.